Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para mais uma aula de matemática. Professor Pablo aqui da rede municipal aqui de Teresina, pessoal. Então hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade a um assunto que a gente viu na última aula, né? Vocês devem lembrar da nossa última aula, que a gente viu lá volumes de cubos e paralelepípedos. A gente viu esses conteúdos, né? Calculamos esses volumes. Hoje a gente vai dar continuidade a esses cálculos de volumes. Eu falei até para vocês na última aula que o cubo e o paralelepípedo eram um exemplo de prismas, né? Hoje a gente vai ver prismas mais interessantes, uns prismas mais diferentes, certo? Porque a gente vai ver, não sei se vocês lembram a definição dos prismas, né? São aquelas figuras em que na lateral ele é sempre um retângulo e o que muda é a base. E isso é importante no nosso cálculo aqui dos nossos volumes, tá certo, pessoal? Hoje também a gente vai ver, na continuação das aulas, o volume do cilindro. Hoje a gente vai ver alguns prismas interessantes e o cilindro, tá bom? Então venham comigo aqui, vamos começar aqui nossa aula, né? Como vocês podem ver, hoje nós vamos calcular o volume de prismas e cilindros, ok? E qual vai ser nossa habilidade de hoje, pessoal? Nossa habilidade é a habilidade que a gente já começou na última aula, né? Nas últimas aulas a gente já fez algumas questões dessa habilidade e hoje a gente vai continuar com ela, né? Que é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculos em situações cotidianas, certo? Então, hoje, nessa aula, a gente vai ver realmente os prismas e os cilindros. A gente vai ver esses prismas e os cilindros mais perfeitamente, tá bom? A gente vai começar aqui com algumas aplicações, com algumas coisas que acontecem no dia a dia de vocês e com algumas coisas importantes para o cálculo do volume, né? Então, vamos lá, ó. Então, o que é um prisma, né, pessoal? Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Então, olha, os prismas, eles têm as bases, é o que a gente chama que são os lados que são paralelos. Basicamente, eles ficam, né, um em cima e outro embaixo, como a gente vai ver aqui nas figuras, ó. A gente tem esse plano alfa, a gente tem esse outro plano, o beta, e aí, ó, uma reunião de pontos, a gente escolheu aqui, eu escolhi aqui a base aqui para ser um hexágono, certo? Que é essa figurazinha aí de 6 lados. Então, se eu fizer, ó, várias retas, como vocês estão vendo aí na animação, ó, se eu fizer várias retas paralelas, né? Essas retas são sempre paralelas entre si. Chegando no plano que está em cima, esse plano beta, então, se a gente juntar todas essas retas que passam no hexágono, a gente vai ter aí o prisma, certo? Ou seja, o que é que vai mudar aí? O que é que ele tem aí de característica? Os planos, que são as bases que são paralelos, certo? E esse feixe, que os conjunto de retas formam aí o prisma. E é aqui onde eu falei para vocês que pode mudar o prisma. O que é que o prisma pode mudar? A base, certo? A base do prisma é que vai, às vezes, ter essa mudança. Então, a gente vai ter prismas de algumas formas. E, dependendo dessa forma, dessa base, é que a gente vai ver aí o cálculo desse volume, tá bom? Então, olha só. Então, o conjunto de todos esses segmentos, certo? É um sólido poliédrico chamado de prisma, como eu disse. E onde é que a gente encontra? O prisma, pessoal, é algo muito comum no nosso cotidiano. Tem muitos prismas vocês encontram no dia a dia de vocês. Curiosamente, vocês, sem saber, mas vocês vão ver que a gente tem vários prismas no cotidiano. Eu coloquei aqui alguns para vocês lembrar, né? Então, olha, observe os objetos abaixo. Todos são prismas, mas cada um apresenta alguma característica comum. Olha só, aquele pacotinho de bolacha, né? É aquele pacotinho que vem 3 em 1, esse creme cracker, né? Esses pacotinhos de bolacha, isso é um prisma. Pessoal, os prismas, eles são até nomeados de acordo com a base. Como eu disse, a base é muito importante, porque a lateral do prisma
quase não sai o prisma, né? A lateral do prisma, pessoal, são sempre retângulos, o que vai mudar é a base. Então, de acordo com a base, a gente nomeia esse prisma, né? Por exemplo, esse aqui é um prisma de base quadrada, essa bolachazinha creme cracker, nesses biscoitos que vocês comem. Aquele pacote que vem os três, também, ali é um prisma que até lembra um paralelepípedo, né? O que mais, pessoal? Não sei se vocês já viram, isso aí tem principalmente nas escolas, né? Vocês já foram aí na sala dos diretores, dos professores, espero que tenham ido por boa coisa, né? Sempre tem esses calendários aí que tem essa forma de um prisma que a base aqui, no caso, é triangular. E aqui, ó, presta atenção que a base, ó, nessas figuras que a gente tem, ó, quem é a base aqui, ó? É esse triângulo aqui, ó. Como se aqui é um triângulo. Isso aqui é que é a base. Que a gente às vezes fala em base o que está embaixo, né? Porque, por exemplo, nesse calendário, o que é que está lá embaixo? Embaixo está esse lado retangular, mas ele não é a base do prisma. A base do prisma é esse aqui, que é esse triângulo, e tem outro do outro lado. A mesma coisa aqui desse biscoito. A base é esses quadradinhos que tem aqui, né? E do outro lado. E outra aqui que é muito característico também, que eu tenho certeza que vocês gostam bastante, a maioria dos alunos gostam muito de pizza, né? Os alunos gostam bastante de pizza. Essas embalagens, pessoal, de pizza, elas são um prisma, certo? É um prisma bem baixinho, né? Bem baixinho, mas isso aí é um prisma. A maioria das caixas de pizza são esses prismas aqui onde a base é contar os lados, né? A gente precisa contar os lados aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí é um prisma que a base é um octógono, né? Então é um prisma octogonal, certo? Muito bem? Então aí a gente viu onde a gente tem. Isso aqui eu botei alguns, tem vários outros exemplos de prisma que a gente pode ter aí, que vocês veem no dia a dia de vocês, né? Esses biscoitos aí, principalmente, aí o que vocês, eu tenho certeza que muita gente come. E as pizzas, né? Muita gente gosta bastante aí dessas pizzas. Bom? Muito bem. Outro figura que a gente vai ver aqui, que é muito interessante, é o cilindro, certo, pessoal? É o cilindro, que é outra figura que é bastante vista no nosso cotidiano. Mas o que é o cilindro, pessoal? Em matemática, um cilindro é um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um de seus lados. De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Então, olha, quando ele fala aqui, pessoal, de um sólido de revolução, um objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução. Isso aqui eu tenho certeza que algum de vocês vão fazer um curso de matemática, vocês vão ver os solos de revolução, é uma coisa linda, certo? É muito bonito. Mas aí nada mais é do que o seguinte: se eu tiver um retângulo e eu girar, imagine esse retângulo girando em torno de seu lado, ele bem rápido. A figura que você vai ver é um cilindro, forma um cilindro. Entendeu? Por exemplo, se você vai perfurar um buraco e você vai rodando algo retangular dentro do chão, você vai ver que aquilo ali vai fazer um círculo, um buraco bem redondinho. É isso que a gente chama de revolução, é quando ele faz esse giro em torno de algum eixo, certo? Mas o cilindro, acho que ninguém tem dúvida do que é um cilindro, né? O cilindro ele não é um poliedro, né? Porque ele tem essa parte curva. Para ser poliedro, não sei se vocês lembram, tem que ser formado apenas com regiões planas. E o cilindro, ele não é um poliedro. Ele é um cilindro. E essa figura que tem as bases, no caso, vai ter as duas bases também, que é uma circunferência, né? Um círculo, no caso. Vai ser um círculo que vai formar aí o cilindro. Também acho que muito comum, todo mundo sabe o que é um cilindro, né? E onde é que a gente encontra o cilindro no nosso cotidiano? A gente tem algumas figuras, certo? Estão presentes de inúmeras maneiras em nossa vida, né? O cilindro. O cilindro é uma forma mais comum
de um recipiente simples, uma lata de refrigerante, uma pilha, um cano de água. Então, são vários exemplos aí. E o cilindro, isso é um cálculo até matemático, pessoal, que para você fazer essas embalagens, a melhor maneira é você fazer essas embalagens na forma cilíndrica. Antigamente, hoje em dia, a gente não tem nada, mas eu gosto até de contar essas histórias para os meus alunos, é a questão da lata de óleo que você usa em casa. Antigamente, as latas de óleo eram cilíndricas e feitas em lata de metal, né? Com o tempo foi se descobrindo que o metal colocava substâncias ruins no óleo e tal, então foi substituído, hoje é de plástico. Mas mesmo assim, naquela recipiente do óleo de plástico, aquela base, a parte de baixo principalmente, ela tem um formato cilíndrico. Por quê? Essas embalagens são melhor, as indústrias fazem estudos e se chega à conclusão, já matematicamente, que a forma cilíndrica de se embalar as coisas é melhor. Por quê? Porque você gasta menos material com um volume maior. Isso aí é um estudozinho bem interessante que a gente consegue fazer na matemática, um cálculo até simples, né? Ou qual o melhor jeito? Você fazer um recipiente cilíndrico ou um recipiente quadrado, né? Da base quadrada. Melhor o cilíndrico, porque ele você consegue colocar a mesma quantidade de líquido, de coisa dentro dele e gastando menos papel, por exemplo, para fazer embalagem, certo? Então, olha, os recipientes aí nós temos cilíndricos, né? Nós temos aí essas latas, ainda hoje a gente tem lata de ervilha, milho, né? A gente consegue ver essas latas que são cilíndricas, né? A gente tem esses grandes cilindros aí que, não sei se vocês já viram em algumas indústrias, na TV, alguma coisa, que é onde se estoca produções, né, de grandes empresas de milho, de soja, no sul do Piauí, que é um forte produtor de soja. Tem muito desses cilindros para estocar a soja, né? E também aí um comum também as pilhas, né? Todas as pilhas que a gente tem aí, que a gente vê, vocês conhecem aí nos controles e tudo, elas são também no formato cilíndrico, certo? Nós temos biscoitos, tem aqueles biscoitos recheados também, que são, a maioria são do formato cilíndrico. Enfim, é um negócio muito comum aí que vocês conhecem, tá? Então, olha, como é que a gente vai calcular o volume do prisma e do cilindro? Olha, eles têm, eu quis fazer essa aula com esses dois porque eles têm uma característica até interessante na questão de calcular o volume. Volume, pessoal, é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás, né? É o espaço que ele vai ocupar. Os prismas e o cilindro têm uma característica semelhante no que diz respeito ao cálculo do volume. Ambos usam a mesma fórmula. Cuidado, olha, quando eu estou dizendo aqui que usam a mesma fórmula, mas preste atenção na fórmula. Olha só, qual é a fórmula? O volume do cilindro e do prisma, é o que? AB vezes H. Aí o que é isso, né? Bem, o V é o volume, vocês sabem. E o que é esse ABzinho aí, né? Esse ABzinho, pessoal, é a área da base. Então, aqui é onde está a atenção de vocês. Vocês precisam ter bastante atenção nessa área da base. Por quê? Porque no prisma a base muda. A base pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, né? E aí vai ser importante a aula que a gente teve aí do professor Caio, que ele mostrou para vocês como fazer, calcular essas áreas, a área do triângulo, relembrar da área do triângulo, a área do quadrado, a área do hexágono é muito importante, e do cilindro a gente precisa saber calcular a área do círculo, né? A gente precisa saber calcular a área do círculo. Se não souber calcular a área do círculo, não vai ter como, né? E esse H aqui é a altura da figura, né? A altura do prisma, a altura do cilindro, a gente vai ter nas questões. Mas aqui eu quero pedir atenção a vocês, principalmente a área da base, porque dependendo de como seja o prisma, a área da base muda. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, que é o que a gente viu. O que a gente vai ver aqui nos problemas é basicamente esses três, até onde eu vou colocar aqui, relembrar as formas para vocês, né? Que é o triângulo, o quadrado, o hexágono e o círculo, né? A gente precisa saber como calcular essas quatro áreas, beleza? Então, volume, relembrando, volume de um prisma ou de um cilindro é sempre esta fórmula, a área da base
vezes a altura. A área da base vezes a altura. Ok? Muito bem. Então, olha, como eu disse, como é muito importante você saber calcular a área da base, então a gente vai relembrar aqui as áreas das figuras que a gente vai mais utilizar. Como eu disse, do triângulo, do quadrilátero, do círculo e do hexágono. O do hexágono é que é o mais chato, né? Então veja só, se eu tenho um quadrilátero que tem a base e a altura, certo? A gente sabe que a área dele é base vezes altura. Quadrilátero é o mais fácil. Se for um quadrado, base vezes altura, né? No quadrado tem aquela lembrança lá que basta pegar o lado ao quadrado, né? Porque os lados são todos iguais, então a gente faz lado vezes lado, pronto. Mas eu gosto de colocar aqui, base vezes altura. Foi um quadrilátero, foi uma figura de 4 lados, você faz base vezes altura, beleza? E o triângulo? O triângulo tem que prestar bastante atenção, certo? Que o triângulo é parecido com o quadrilátero, só que ele tem lá que é dividido por 2. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aqui, olha pessoal, muita atenção, porque nesse triângulo aqui vai ter casos em que a gente vai ter que, antes de calcular sua área, a gente vai precisar achar a altura, porque a gente precisa da base e precisa da altura. Então, em alguns casos, a gente vai usar teorema de Pitágoras. Lembrado, teorema de Pitágoras. Sim, já falamos várias vezes aqui que o teorema de Pitágoras é importante nesses cálculos, ok? Então, a gente vai precisar, às vezes, porque a gente precisa, na hora de calcular a área do triângulo, a base e a altura. No quadrilátero, às vezes, quase sempre são os lados, né? Calculou os lados, os 2 lados, é a base e a altura. Beleza. No triângulo, a altura, como vocês podem ver aqui, ó. A altura é essa medida aqui, ó. Temos aqui o H. Não é esse aqui, é um lado, não é a altura, né? No retângulo, quadrilátero, né? A base e a altura são os lados, né? Tranquilo. Porque a gente sempre vai usar, aqui esses quadriláteros que tem os ângulos retos. Tem alguns quadriláteros que são deitados, né? Que a altura não é os lados, mas isso a gente não vai complicar assim para vocês, não, tá bom? Então, no triângulo é muito importante. Base vezes altura dividido por 2 é a área, beleza? Outro importante, o círculo. O círculo é uma figura que a gente não calcula muito a área. Os conteúdos mesmo de círculo, de área de círculo, essas coisas, é aqui no 9º ano, né? 8º ano, a gente já vê alguma coisa, mas principalmente no 9º ano. Como é que a gente calcula a área do círculo? Primeiro, você tem que lembrar desse Rzinho aí. O que é esse R aí que está nessa figura, pessoal? R é o raio do círculo, certo? E o que é esse raio do círculo, pessoal? É a medida que vai, pessoal, olha, do centro até a borda do círculo. Essa linha toda que passa, essa linha que corta passando pelo centro, pessoal, ela é chamada de diâmetro. Algumas figuras pode aparecer o diâmetro, certo? Alguns problemas. O diâmetro do círculo, até nas nossas atividades, tem um, não sei se a gente vai chegar lá, mas se vai dar tempo a gente chega lá, mas tem uma figura que tem lá o diâmetro. Então você tem que entender, o diâmetro, ele é 2 raios, certo? O diâmetro ele é 2 raios. Essa linha, ó, que passa pelo centro, isso aqui é uma corda, né, que a gente chama, que passa pelo centro da figura, ela é o diâmetro. Então, por isso que eu botei, ó, raio de um lado, raio do outro, porque o raio é a distância do centro até a borda. Raio de bicicleta, né? Dos pneus, da roda de bicicleta, o raio das rodas de moto. Aquilo ali chama raio por causa disso aqui. Porque ele vai lá do cubo, né? Que fica no centro, o cubo tem que ficar no centro, até a borda da calha lá, no caso, né? Então, não dá para você errar aí e não esquecer o que é o raio de uma circunferência, certo? E por último, eu nem disse, né? Como é que calcula a área dessa circunferência, né? Então, olha, você tem que saber o raio, certo? E a área vai ser isso aqui, ó. E o que é isso aqui, pessoal? Isso aí é a letra π, né? É um número, no caso, né? Número π. Vocês lembram que ele vale aproximadamente 3,14, né? Ele é um número irracional, ele é um número lá que ele é decimal infinito, né? E não periódico. Então, a área do círculo é essa fórmula aqui, pessoal. πr ao quadrado. πr ao quadrado. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado.
Então, por isso que eu disse que é muito importante você saber o raio, certo? Então, essa fórmula aí, como eu disse, ela é pouco utilizada, os alunos usam pouco, no ensino fundamental principalmente, mas você não pode esquecer dessa fórmula não, bom? Muito bem. Agora nós vamos para o hexágono regular, Esse hexágono regular, ele é mais... Não tem uma fórmula, pessoal, para a gente saber calcular direto a área do hexágono, não tem. Mas só que o hexágono a gente dá umas ajeitadas, certo? Se vocês prestarem atenção, ó, o hexágono, a gente divide ele, ó, fazendo essas linhas, a gente divide ele em 6 triângulos. 6 triângulos. Pessoal, e uma coisa interessante. Isso aqui é no hexágono regular. O que é um hexágono regular, pessoal? É o hexágono que tem todos os seus lados da mesma medida. Todos os lados dele são iguais, certo? Isso é um hexágono regular. Então, quando a gente divide, passa essas diagonais aí, a gente passa aí algumas diagonais, cortando aí, a gente faz 6 triângulos iguais. Esses 6 triângulos são exatamente iguais, pessoal. E aí vocês podem ver, claro, que nós temos 6, né? 6 triângulos iguais. Então, como é que a gente vai calcular a área desse hexágono? Poxa, se eu transformei em 6 triângulos, eu sei calcular a área do triângulo. Então, o que é que eu tenho que fazer? A área vai ser 6 vezes a área de cada triângulo. 6 vezes a área de cada triângulo. E uma observação muito importante, que todos esses triângulos, eles são equiláteros. São equiláteros. Isso é importante, pessoal. Isso é uma informação muito importante. Esses triângulos equiláteros, o que é um triângulo equilátero? Vocês lembram? São os triângulos que têm os lados têm a mesma medida. Todos os lados têm a mesma medida. Então, olha, isso aqui significa o quê? Ó, esse ladinho aqui, ó, vou pegar no triângulo 1, certo? Esse lado é igual a esse lado, é igual a esse lado. E vai ser igual a esse lado, em todos os triângulos, pessoal. Ele vai ter todas essas linhazinhas aí, essas divisões, tem a mesma medida, certo? Então, olha, por exemplo, a gente vai ter problemas que diz que a base aqui, ó, tem, por exemplo, 20. Se esse tamanho aqui é 20, esse ladinho aqui também é quanto? 20. E esse ladinho aqui? 20. Aqui vai ser 20. Todas essas medidas vão ser 20. Ok? Isso aqui vai ser fácil para a gente calcular a área do triângulo. Principalmente nesses hexágonos, que a gente vai usar o teorema de Pitágoras, pessoal. Principalmente nesses lados, tá? Então vamos lá. Chega de conversa, né? Já falamos demais. Vamos para o exercício. Os exercícios, né? Então, olha, o primeiro aí, nós temos aí um prisma quadrangular regular, tem sua área de base medindo 6 centímetros, né? Aí foi erro de digitação, desculpa. 6 centímetros. Sabendo que sua altura é 9 centímetros, determine o volume desse prisma, certo? Vamos determinar o volume desse prisma. Então, a primeira questão aqui a gente vai fazer, eu vou fazer aqui tranquilamente, certo? Essa aqui é bem simples. Então, a gente vai calcular o volume aqui desse prisma de base quadrangular, certo? Então, quando ele diz que a base é quadrangular, quer dizer que é um quadrado. E ele deu aqui, pessoal, como vocês podem ver, 6, que o ladinho dele é 6. Então, olha, quando você for calcular esses volumes dessas figuras, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Calcular a área da base, porque vocês lembram, né? O volume vai ser igual à área da base vezes a altura. A altura que a gente tem tá aqui é 9, né? E a área da base? Falta a área da base. Mas como eu sei que é um quadrado, então como é que eu calculo a área da base? Ó, a área da base vai ser igual lado vezes lado, né? Ou é lado ao quadrado, que é um quadrado, né? Quanto é o ladozinho da base? É 6. Então, vou botar aqui, ó, 6 vezes 6. 6 vezes 6 é quanto, pessoal? 36. Pronto. 36 é a área da base. 36 centímetros quadrados. Então, quanto é que vai ser o volume? Beleza. Agora, esse volume aqui a gente pode calcular. O volume vai ser igual à área da base, que é 36, certo? Vezes a altura. Quanto é a altura que ele deu aqui, pessoal? Ó, 9, certo? Então, esse volume, pessoal, ele vai ser 36 vezes 9, pessoal, fazendo aqui a multiplicaçãozinha aqui bem rapidinho,
dá 324. Isso centímetros cúbicos. Muito cuidado. Lembrar, eu falei para vocês na aula anterior da unidade de medida. Volume é centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim sucessivamente. Certo? Muito bem. Então, isso aqui é o volume desse prisma quadrangular. Ok? Outra coisa, olha. Cuidado para não... Ah, isso aqui não era cúbico, não? Não. Aqui é área. A área é quadrado. É metro quadrado, centímetro quadrado, né? Quadrado. Volume é cúbico. Área, quadrado. Por isso que aqui eu botei quadrado, tá correto, certo? Então, vocês vão calcular a área da base, depois o volume, beleza? Tranquilo. Primeiro a área da base, depois multiplica aí pela altura, certo? Então, vamos lá. Segunda. Olha aí a segunda aí, pessoal. Um prisma reto tem por base um triângulo isósceles de 8 centímetros de base por 3 centímetros de altura. Sabendo que a altura do prisma é igual a 10 centímetros, calcule o volume desse prisma. Eu fiz aqui o prismazinho, não botei as unidades, mas ficou com vocês, né? Para vocês colocarem. Então, eu vou dar aí, nossa aula está terminando, eu vou dar aí 2 minutinhos aí para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer? Fizeram aí essa atividade? Nossa aula está terminando, essa primeira aula. Daqui a pouco eu volto, vamos para resoluções e vamos fazer mais exercícios. Nossa próxima aula vai ser só de resolução de exercícios envolvendo esse conteúdo de hoje, esse conteúdo dessa aula, tá bom? Então vocês vão ganhar mais um tempinho para terminar essa atividade aí. Na próxima aula a gente já volta com a resolução, tá bom? Tchau, até já.
E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta. Eu disse para vocês que era rápido, né? Nessa aula nós vamos ficar aí com nossas atividades, né? Então, vamos começar, claro, com a habilidade aí de hoje, né? Vocês sabem que essa habilidade nós estamos com ela durante essa semana, né? E eu acho muito interessante, eu já até disse para vocês na aula, outro dia de aula, que eu gosto bastante desses cálculos geométricos, essas coisas. Acho muito interessante. Então, nossa habilidade aí, né, é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prisma e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculos em situações cotidianas. Na aula que acabou, anteriormente, né, nós deixamos aí para vocês uma atividadezinha, né? Espero que vocês já tenham feito e vamos voltar agora com ela resolvendo, né? Então, eu deixei foi essa questão aí número 2. Que dizia o seguinte: um prisma reto tem por base um triângulo isósceles de 8 centímetros de base por 3 centímetros de altura. Sabendo que a altura do prisma é igual a 10 centímetros, calcule o volume desse prisma. Olha, um triângulo isósceles, vocês sabem o que é um triângulo isósceles, né? Vocês lembram, eu falei para vocês já em aulas anteriores o que é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem a base, dois lados iguais e a basezinha, né, com a medida diferente, né? Então ele disse que o triângulo isósceles tem 8 centímetros de base. Aqui nós temos a figura, eu vou até fazer aqui, ó, nesse triângulozinho de cima. Então eu estou imaginando que o triângulo seja isósceles e a base é essa aqui de baixo, ó, 8 centímetros, certo? 8 é essa linhazinha aqui, tá, pessoal? E aqui ficou fácil porque ele deu, ó, tem 8 centímetros de base e 3 centímetros de altura, a altura do triângulo, né? Então aqui ficou fácil, ó, quer dizer o quê? Ó, que essa medida aqui, ó, essa altura aqui, cuidado para não confundir, porque essa altura aqui que eu estou medindo é só do triângulo, não é essa linha lá, é lá do prisma, certo? Poderia ser nessa aqui de baixo, ó, a altura, ó, é essa medidazinha aqui, ó. Então ele disse que essa medida aqui, ela é 3, certo? 3 centímetros. E aqui a gente vai precisar lembrar o seguinte, pessoal, do triângulo isósceles, essa base, quando a gente traça a altura relativa a ela, ela divide essa base aqui em dois pedaços iguais, né? Só que aqui não vai nem precisar nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa, para calcular o volume, a gente precisa de quê, pessoal? A gente precisa do volume, a gente precisa lembrar lá, é a área da base vezes a altura. Então, nossa base é um triângulo. Como é que calcular a área do triângulo, pessoal? A área da base vai ser, vamos lá, base vezes a altura dividido por 2. Lembra da área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. E nosso triângulo aqui é fácil. Quanto é a base? 8, certo? Vê aqui, ó, 8 vezes a altura do triângulo. Cuidado, pessoal. Essa altura aqui, ó, que ele está falando, a altura do prisma. Cuidado para não confundir as informações. Cuidado para não confundir as informações. A altura aqui que nós estamos calculando aqui é a altura do triângulo, que é essa bem aqui, ó, 3, certo? Então, 8 vezes 3 dividido por 2. 8 vezes 3, 24, né, pessoal? Dividido por 2, isso aí vai dar 12 centímetros quadrados, certo? E centímetros quadrados porque é a área, beleza? Pronto, se a gente sabe a área, agora a gente pode calcular esse volume. Esse volume vai ser quanto, pessoal? A área da base, eu vou fazer aqui embaixo para vocês não confundir, ó. O volume vai ser igual, a área da base deu quanto? Deu 12, certo? Vezes a altura, quanto é a altura do prisma? Agora no volume, a gente vai usar a altura do prisma. A altura do prisma, pessoal, é 10. E aqui é uma multiplicação muito fácil, né? 12 vezes 10 dá 120 centímetros cúbicos. Não pode esquecer a unidade de medida, certo? Então, o volume desse prisma de base triangular é 120 centímetros cúbicos, beleza? Muito bem. Então, simples. Prisma e o cilindro, calcula a área da base, multiplica pela altura da figura, beleza? Muito bem. Vamos fazer a terceira, vamos passar para a terceira. Essa daí vocês tiveram muito tempo para fazer, certeza que vocês fizeram, certo? Então a terceira diz aí, pessoal, qual o volume de um cilindro que possui raio da base igual a 4 centímetros e altura igual a 8 centímetros, certo? Então, essa é a questão.
lembrar, olha, a gente não vai colocar a figura, você tem que lembrar o que é um cilindro, fazer a figura sempre, pessoal. Que a questão não aparecer figura, é bom você fazer a figura, desenhar a figurazinha, que fica melhor de você fazer os cálculos, tá bom? Então, vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês tentarem fazer isso daí. Vamos lá. E aí, pessoal, de volta, conseguiram fazer? Cilindro, né? Eu que não sou besta nem nada, tenho aí meu cilindrozinho aí, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer o desenho, tá, pessoal? Então, olha, ele quer saber aí o volume desse cilindro. O que foi que ele deu aqui? Raio da base é 4 centímetros, então raio, eu vou fazer aqui nesse de baixo, ó, o raio, vou aqui o centro para cá. Então, esse raio aqui é 4 centímetros. E a altura, altura aqui do cilindro, né, 8 centímetros. Essa questão aqui, ela é bem fácil até, né? Você nem poderia resolver até sem a figura, né? Mas a figura, pessoal, é sempre bom você desenhar porque ela ajuda, você visualiza mais interessante, tá? Então, o volume do cilindro, todo mundo sabe, volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Tranquilo, certo? Então a gente tem que calcular, se preocupar, claro, com a área da base. Que a área da base, o que é a base aqui agora, pessoal? É um círculo. Como é que é a área do círculo? Todo mundo lembra? Na aula passada, π vezes r ao quadrado. E o que é esse r? O raio. E aqui o interessante é que, e o π, pessoal? A gente vai botar o 3,14? Não é necessário, tá bom? Se na questão não disser,
use π igual a 3,14, ou você vai ver pelas alternativas, se for uma questão de alternativa. Se nas alternativas tiver aparecer π, então você não precisa substituir π. Se nas alternativas aparecer só número com vírgula, aí significa que você vai ter que substituir o π. Então, quase sempre a gente não vai substituir esse π, vai deixar em função de π. Como? Vamos lá. Ó. Então, ó, π a gente não vai substituir. O raio ele deu aqui da base, né, que é 4. Então vai ser 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado, pessoal? 4 vezes 4, né? Então, 16 π. Pronto. Aqui, centímetros quadrados. Olha, lá vai eu querendo botar cúbico. Centímetros quadrados, porque isso aqui é uma área, né? Então, 16 π. A gente deixa 16 π. Não precisa substituir o π. A gente não vai fazer esse cálculo, que é um número decimal, vai dar muito trabalho. A gente só vai fazer se a questão exigir. Bom, então calculamos a área da base. Agora vamos calcular o volume. Então, o volume vai ser a área da base. A gente tem lá 16 π vezes a altura, tá aqui, né? A altura do cilindro, que é 8. Então, no caso aqui a gente vai multiplicar só 16 vezes 8. 16 vezes 8, pessoal, dá 128 π, não pode esquecer, né? O πzinho tá aqui, centímetros cúbicos, que aqui é o volume, certo? Aqui é o volume. Muito bem. Ficamos aí com o volume desse cilindro, 128 π centímetros cúbicos, certo? Então, pessoal, é bem fácil, é bem simples, você precisa só calcular essa área da base. Vamos lá, aqui vai ser complicado, é quando a base for um hexágono, né? Fizeram? Podemos passar para a próxima, né? Então, vamos lá. Deseja-se construir um tanque no formato cilíndrico, mais uma vez um cilindro, né? Para armazenamento de água. Esse tanque tem raio da base igual a 6 metros e altura igual a 12 metros. Sendo assim, quantos metros cúbicos de água cabem nesse tanque? Metros cúbicos, ele quer saber aí, no caso, o volume desse tanque, né? Vamos lá, é um cilindro, lembrar da figura. Vou dar aí mais 3 minutinhos aí para vocês também tentarem fazer essa. Igual a que a gente acabou de fazer, né, pessoal? Então, vai ser rápido, vocês conseguem. Vamos lá.
E aí, pessoal, fácil, né? Nós acabamos de fazer um exemplo igual, certeza que todo mundo aí conseguiu, né? Então, tá aí nosso cilindro, até fiz ele mais gordinho, né? Então ele deu aí, o raio da base aqui é 6, né? Então, esse raiozinho aqui, ó, aqui, essa medida aqui é 6, e essa altura dele 12, né? Aqui agora metros, né, pessoal? Metros. Então, mais uma vez, volume, a área da base, vezes a altura, e aqui nossa base é um círculo. A fórmula da área do círculo é π vezes r ao quadrado. Ok? Muito bem. Então o raio aqui que ele deu 6, né? Então vai ficar π vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6, pessoal, 36, né? 36 π metros, né? Eu ia botar centímetros. É metros aqui, a gente sempre tem que estar atento a essa unidade, tá? Então aqui é a área da base, então é metros quadrados. Vamos lá, para o volume. Então a área da base, achamos aqui 36 π, certo? E a altura vezes a altura que é 12. Vezes a altura que é 12. Pessoal, 36 vezes 12, pessoal, dá 432 π. Não pode esquecer que aqui tem o π, certo? Metros cúbicos, certo? Então tá aí a área, aliás, o volume desse cilindro, desse tanque aí que é cilíndrico, certo? Cabe aí muita água, né? Eu estava até aqui observando a água que a gente paga aí normalmente, ela é calculada em metros cúbicos. Vocês podem até ver aí nos talões de água de vocês, é uma boa análise para vocês fazerem, né? Quantos metros cúbicos de água vocês gastam e tal. Muito interessante. Então, outra questão bem simples, né? Fácil, que vocês, tenho certeza, conseguiram resolver. Então, vamos para o próximo. Agora sim, ó, calcule o volume do prisma hexagonal abaixo. Essa aqui eu vou colocar a figura, né? Para ajudar vocês, tá? Tá aí. Calcular o volume do prisma hexagonal abaixo. Tinha que botar, né? Eu tinha que prestar atenção no prisma. Então, vejam só. Ele deu aí a arestazinha da base, que é 6. Tem que lembrar lá da definição que eu falei lá do hexágono. O que é que acontece, né? Ele disse aí que é 6. E ele deu a altura do prisma todo, que é 10. Certo? A altura do prisma todinho, que é 10. Então, outra coisa que é bom, vou ajudar vocês, ó, é você tirar aí a base, né? Fazer aí o hexágono fora. Fica melhor de você fazer esse cálculo, tá bom? Vou dar aí uns 3 minutinhos aí para vocês relembrar da aula e fazer essa questão aí, que ela é a que vai dar um pouco mais de trabalho, tá bom? 3 minutos, vamos lá, pessoal.
E aí, pessoal, essa aqui é mais complicada, né? Tem que fazer alguns cálculos aí mais interessantes, né? Vamos ver se vocês conseguiram. Então aqui é o seguinte, pessoal, olha, por que eu botei aqui o hexágono? Porque a gente precisa calcular essa área desse hexágono, né? Que é a área da base, né? Vocês lembram, ok? Que o volume, né? É a área da base vezes a altura. Como a base aqui é um hexágono, a gente precisa calcular essa área. E aí lembrar lá do que eu disse. Como é que a gente calcula a área desse hexágono? Primeiro, a gente lembrar lá, ó, que a gente divide ele aqui, né? Em 6 triângulos. Essa minha linha aqui não sair tão torta, né? Faço de conta aí que tá reta. Não, ficou muito feio. Então, você vai dividir ele aqui. Deixa eu ver, pronto. Aí, ficou bonito. Então a gente divide ele em 6 triângulos e a gente precisa calcular a área de cada triângulozinho desse. E como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Ele disse aqui que é 6, né? Então esse aqui é 6. Esse ladinho aqui, ó, vou botar isso aqui de cima, ó. Aqui é 6, certo? Só que eu disse para vocês também que esse triângulo, ele é equilátero. Aqui é onde a gente vai usar o teorema de Pitágoras, pessoal. A gente vai precisar do teorema de Pitágoras. Por quê, ó? Para calcular a área desse triângulo, a gente precisa da base e da altura. A gente não tem altura, a gente tem a base. A base aqui é 6, ó. A base desses triângulos todos é 6. Mas a gente não tem altura. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí é o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui esse triângulo, ó. Tá, pá, pá. Certo. Aqui é 6 centímetros. E o que eu disse para vocês, pessoal? Aqui é 6 centímetros e aqui também é 6 centímetros, certo? Se eu vou achar que a altura dele, olha aqui, a altura. Então, o que é que eu formei aqui? Eu formei aqui um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo, onde nós temos aqui, esse 6 aqui é a hipotenusa, e esse pedaço aqui é quanto? Lembram, né? Se aqui é a altura, então aqui é 3, aqui também é 3, né? Porque ele é 6, divide bem no meio. Então, a gente, para achar essa altura, que é o que eu quero, ó, x, eu vou botar aqui um x, a altura do triângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Porque eu preciso da altura para calcular a área do triângulo. Vai dar um pouco de trabalho, como eu disse, ó. Então, vamos lá. Calculando essa altura. Então, 6, a gente começa pela hipotenusa, né? 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse 3 aqui, né? Que é os lados. Hipotenusa, os ladinhos aqui. 6 ao quadrado é quanto, pessoal? 6 vezes 6 é 36. X ao quadrado mais 9, né? 3 ao quadrado é 9. Muito bem. Vou fazer aqui em cima. Vou trazer aqui para cima, ó. Então, ó, 36. Eu vou botar esse 9 para o outro lado, ele vem menos, né? 36 menos 9 igual a x ao quadrado. 36 menos 9, pessoal. 27 igual a x ao quadrado. Então, para eu ter um x ao quadrado, para a gente saber x, vou trazer o x para cá e a gente vai tirar a raiz, né? Quadrada de 27. Vocês sabem que 27 ele não tem um quadrado, raiz quadrada exata, mas a gente decompõe, né? 27, pessoal, é 3 elevado a 3. Então vai ficar como? Lembrando, ó, vai ficar x igual 3 raiz de 3, certo? Sai aí o 3, fica um 3 dentro. Bom, então, pessoal, olha, isso aqui que nós achamos é a altura do triângulo, desse triângulozinho aqui, ó. Essa altura. Então, a gente agora vai calcular a área da base. Como é que a gente calcula a área da base? Eu vou fazer aqui, ó. A área da base vai ser igual. Lembra lá do hexágono? A área da base é o hexágono. Então, vai ser o quê, ó? 6 vezes a área do triângulo. Certo? 6 vezes a área do triângulo. Então, a área da base, pessoal, vai ser 6 vezes. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo, lembram lá? Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Então, ó, no nosso triângulo, que é esse aqui, ó. Quem é a base? 6, certo? 6 vezes. Quem é a altura? A altura foi essa aqui que nós achamos, ó. 3 raiz de 3 dividido por 2. Muito bem. Então, a área da base vai ser 6 vezes. Olha, pessoal, 6 vezes 3 é 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Muito bem. Só que 9 raiz de 3. Eu dividi só, né? 6 vezes 3. A raiz de 3 permanece. Então, a área da base vai ser 6 vezes 9, pessoal.
54 raiz de 3. Pronto, olha aí nossa área da base. Como deu um pouco de trabalho, né? Mas saiu. Então vamos lá, vamos calcular o volume. O volume vai ser a área da base, que é 54 vezes a raiz de 3, vezes a altura. Quanto é a altura do prisma? 10. 10. Então aqui ficou fácil agora, né, pessoal? Então o volume vai dar 54 vezes 10 é 540. Raiz de 3. Centímetros, centímetros, deixa eu ver se cabe aqui, centímetros cúbicos, certo? Muito bem, olha, no hexágono quase sempre é desse jeito, pessoal, quase sempre vai dar esse trabalhozinho para você encontrar esse volume. É um volume muito tranquilo, muito fácil de você achar. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas são coisas que vocês conhecem, teorema de Pitágoras, área do triângulo, 6 vezes a área do triângulo. Então, tranquilo, tá bom? Então, deu pra gente fazer 5 questões nessas aulas, né, de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí, façam as atividades do professor. E muita atenção, pessoal, tá? E até a próxima semana. Tchau, pessoal. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou a professora Andressa de Língua Portuguesa, mais uma vez aqui ó, para estudar com vocês, porque em casa eu também aprendo. E hoje é dia de revisão, não é mesmo? Então peguem seus materiais, anotações, porque hoje nós vamos revisar muito conteúdo, tá certo? Acompanhem comigo. Hoje nós vamos revisar um pouquinho sobre HQ e a regência verbal, tá certo? Vamos aí caminhando nossos conteúdos e eu quero todo mundo ligadinho comigo. Aqui a descrição da nossa aula, aulinha de 30 minutos para revisar os nossos assuntos, tá certo? Conteúdo HQ e regência verbal, nossas habilidades de hoje. Vejamos aqui. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre HQ. História em quadrinho, né? Quem não gosta, quem não é apaixonado por história em quadrinhos, não é mesmo? Aquele gênero textual que envolve aí todas as pessoas, todas as gerações, tá certo? Então, quando eu falo de história em quadrinho, eu tô falando de um gênero textual que possui uma narrativa, tá certo? Início, meio e fim, personagens, tempo, espaço, tá certo? Com personagens, tempo e espaço. Tá vendo aí? Uma narrativa, é um texto narrativo, só que ele é um pouquinho mais diferente, né? A gente vê aí que ele é organizado em quadrinhos, tá certo? Por isso o nome, História em Quadrinhos, porque a história é toda contada em quadrinhos. A linguagem é apresentada com auxílio de balões, tá certo? Os balões, eles são extremamente importantes aqui nesse gênero textual, pois cada um tem uma função, vai expressar uma ideia diferente dentro do texto que vai auxiliar no entendimento, na compreensão, tá certo? E a gente tem um detalhe muito importante. Quando eu falo de história em quadrinhos, quando eu falo de quadrinhos, é um campo muito amplo, tá? É um campo bastante amplo. Dentro do quadrinhos a gente tem HQ, a gente tem as tirinhas, tá certo? Que todas estão ali no mesmo campo, tá bom? Dos gêneros quadrinhos, tá certo? Mas quando eu falo de HQ, história em quadrinho, você lembra logo que ela é mais longa, mais extensa, tá certo? Tem mais informação, tá? Ela é escrita em muitos quadrinhos, assemelhando-se a uma novela. Um bom exemplo, Turma da Mônica. Vocês sabem, né? Quem é que não conhece a Turma da Mônica?
Então, perceba que as histórias são bem mais extensas, tem muito mais conteúdo, mais personagens, mais quadrinhos, tá certo? E é por isso que ela se diverge da tirinha, que ela é mais curta, escrita em poucos quadrinhos, por isso o nome tirinhas, tá certo? Mas lembrando que tudo isso aqui tá dentro do quê? Dos quadrinhos, tá bom? Então, percebam aí, ó, como eu comentei os balões, coloquei aqui vários balões diferentes para vocês. E vamos lá, a nossa aplicação. Vamos começar aqui com uma questão. Vamos lá? Eu quero que vocês façam aí, tá? Ó, 1 minutinho. Não é revisão? Pois vamos lá, eu já dei algumas dicas no slide anterior e eu quero que vocês se apropriem do gênero que vocês também já conhecem e gostam e tentem responder essa questão aqui em 1 minuto. Vou ler a questão. Sobre a HQ, marque as alternativas, mais de uma, que contém informações corretas sobre esse gênero. Vamos lá? Vou dar só 30 segundinhos porque eu sei que vocês conseguem rapidinho. Vê aí na tela. E aí, já acertaram, né? Eu sei que vocês já conseguiram. Esse gênero aqui maravilhoso, que vocês gostam. Então vamos lá, ó. Letra A, narrativa desenvolvida em quadrinhos sequenciais, que podem apresentar apenas imagens ou imagem e texto verbal. Sim, certíssimo, o próprio nome já coloca, né? HQ, história em quadrinhos. Letra B, emprego de linguagem formal. Não, né, gente? Apesar de que a gente pode ter essa variação, tá? Eu posso ter linguagem formal, informal, aí depende dos objetivos do texto, tá bom? Mas essa questão de ser sempre linguagem formal, não. Na maioria das vezes, a linguagem é informal, tá? Porque ela traz aí uma narrativa, então os personagens costumam utilizar mais a informalidade. Letra C. Vocês marcaram a letra C? As expressões dos personagens revelam características, pensamentos e emoções que não estão explícitas no texto verbal? Sim, gente. O interessante da HQ, né, dos quadrinhos, é que é isso, a composição do texto verbal e não verbal, ela é muito íntima. Às vezes a gente consegue compreender muito mais o texto verbal quando a gente vai lá para o não verbal. Quando a gente olha a expressão de determinado personagem, as expressões faciais, tá certo? Letra D. Circula em jornais, revistas, gibis e internet? Com certeza, encontramos aí nesses ambientes. Letra E. Os balões são meramente estéticos e não contribuem para o desenvolvimento da narrativa? Comentei isso aqui agora, né, no slide anterior. De jeito nenhum, os balões são extremamente importantes. Letra F. As personagens possuem personalidades marcantes e bem desenvolvidas? Sim! Lembra de quem, gente? Turma da Mônica, tá? Quem não conhece aí a Mônica, a Magali, o Cebolinha. Letra G. Pontuação é usada para garantir a expressividade do texto. Por isso, o uso frequente de exclamação, interrogação e reticências, bem como também o aparecimento de onomatopeias. Com certeza, viu? Onomatopeia, imitações de sons, bum, a gente costuma ver muito, né? Au, au, miau, para expressar alguns sons aí da natureza, tá certo? Nos quadrinhos. Então, primeira questão, A, C, D, F e G. Viu como vocês acertaram? Eu sei disso. Vamos ler aqui essa tirinha? Acompanha aqui comigo. Muito boa. Tirinha do Calvin, né? Vamos lá, Calvin Haroldo. Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais imprimiam maiores. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes, xerocada, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério.
mamãe tá procurando asilos. Olha aí, gente, o Calvin conversando com o seu melhor amigo, o Haroldo. Vamos ver o que a questão quer. Segunda questão. A linguagem das histórias em quadrinhos, HQs, possui uma técnica narrativa pautada na comunicação visual. Com base na tira Calvin e Haroldo, de Bill Eaton, assinale a opção que caracteriza corretamente a linguagem das HQs. A questão quer saber sobre a linguagem das HQs, tá certo? Então vamos lá. Letra A, composição de texto e imagem simplificada que se adequa apenas ao público infantil. Também comentei bem no início aqui da nossa aula, né? Eu falei que a HQ é um gênero textual aí, ó, que segue a vida das pessoas, tá aí em todos os gêneros textuais, o público infantil, adolescente, adulto. Quem nunca se apaixonou por uma história em quadrinho? Quem nunca vivenciou uma história em quadrinho? Né? Temos muitos fãs aí de Turma da Mônica que acompanham suas histórias, que colecionam, não é mesmo? Então, quando ele fala que apenas ao público infantil, está restringindo demais, né? Não é só o público infantil não, viu, gente? É uma história aí que segue várias faixas etárias. Então, letra A, de jeito nenhum. Letra B, comunicação verbal e não verbal minimalista que permite baratear os custos das produções. Bom, gente, quando ele coloca minimalista, de jeito nenhum. Percebam só esses recursos gráficos, né? Mais uma vez, vamos pensar lá na Turma da Mônica, que é algo que a gente, que sempre ali já tive, que alguém já teve contato, né? Então, vocês acham que isso é minimalista? Que é feito assim, sem tantos cuidados? De jeito nenhum, né, gente? Temos muitos recursos gráficos, algo muito bem feito, muito bem pensado. Perceba que tem que ter um diálogo, né, entre o texto, entre a imagem e o texto verbal, tá certo? Letra C, história visual, que apresenta painéis aleatórios a serem interpretados pelo leitor. Aleatórios não, viu, gente? Sequenciais. Eu tenho uma sequência. A história em quadrinho ela tem uma sequência. E isso é importante para que haja entendimento do texto. Letra D, forma de arte que conjuga texto e imagem com ênfase na expressão gráfica. Com certeza, eu tenho perfeição aqui nos gêneros quadrinhos, né? Essa questão da imagem, do texto, tudo muito bem casado, tá certo? Nada de minimalista, de jeito nenhum, tá certo? Então, segunda questão, letra D. Vamos ver aqui essa outra tirinha, vamos lá. Gravei este vídeo antes de morrer para mostrar que eu nunca temi a morte, sempre acreditei na vida eterna. Mesmo neste momento, vocês podem sentir minha presença, porque estou bem atrás de você. Hã? Você olhou, né? Quem não olharia, né, gente? Então vamos lá, ó. No terceiro quadrinho, a expressão do personagem e sua fala indica que ele ficou acanhado. Não, imagine só, quem não fica assustado, né, com isso, gente? Aterrorizado? Com certeza. Quem não fica, quem não olharia para trás? Eu olharia, ficaria com medo, né, ficaria apreensiva. Letra C, decepcionado? De jeito nenhum. Letra D, estressado? Também não. Então, a letra B, aterrorizado, é que de fato encaixa, né? Então, esse aí foi um susto, um medo dele. Vamos ver essa HQ? Eu quero que vocês observem atentamente, tá? Cada quadrinho, cada situação, tá certo? Aqui a gente tem só o texto não verbal e que ele vai ser suficiente para o entendimento do texto. Mas para isso a gente precisa ter bastante atenção. Aí é o caso de uma bruxinha, tá certo? Olha aí o texto. Agora vamos à questão. Observe cada um dos quadros da HQ ao lado e responda. Letra A. Que elementos indicam que houve transformação das ações praticadas pelos personagens? Gente, quando vocês observem aqui, como é que vocês percebem que houve uma transformação?
Percebam a expressão facial da bruxinha, ó. Então, a expressão facial da bruxinha, a fuga dos personagens, né? Que ela tá lendo um livro, ela adormece, né? Ela tá dormindo, os personagens do livro fogem, ela acorda e se assusta. Então, a expressão facial da bruxinha, a fuga dos personagens ilustrados no livro, a disposição das ações em diferentes quadros. Então, a sequência de quadros, perceba que não é aleatório, sequência de quadros permite que consigamos entender, que consigamos compreender o que está acontecendo na história. B. Nesta HQ, a ausência de palavras impossibilitou a compreensão da história narrada? Por quê? De jeito nenhum, né, gente? Eu falei pra vocês aí que a HQ ela pode vir com texto verbal e não verbal, ou só o não verbal, e por ser uma sequência, uma narrativa com uma sequência lógica, a gente consegue compreender. Então, não, pois a leitura visual de cada quadrinho permite entender a história por completo. Vamos continuar aqui, ainda com esta HQ. Quinta questão. Após uma nova leitura da HQ ao lado, marque as alternativas que condizem sobre ela. Letra A. As expressões faciais da bruxinha não são importantes para a compreensão dos acontecimentos. De jeito nenhum, né, gente? Só conseguimos compreender porque percebemos aí as expressões faciais da bruxinha. Letra B. O humor da HQ está na sequência de acontecimentos demonstrados pelos quadrinhos, em que a bruxinha adormece, os personagens do livro criam vida e fogem. Opa, desculpa, gente, que condizem, tá? Perdão, letra A não está adequada, é letra B. Perdão, tá certo? A letra B, aqui a alternativa deveria estar na letra B. Perdão, a letra A não está adequada, porque as expressões faciais da bruxinha são sim importantes, tá? E letra B é que está correta. O humor é justamente por isso, tá certo? Por essa sequência de fatos que está acontecendo, ela adormece, os personagens do livro ganham vida e foge e ela se assusta. Letra C, essa HQ é destinada apenas ao público infantil? De jeito nenhum, tá? Mais uma vez, apenas ao público infantil não, a HQ aí pode ser atendida a várias faixas etárias. Letra D. Essa HQ é capaz de despertar o interesse de leitores de diversas faixas etárias? Sim, gente. Letra D está correta. Quinta questão. Letra B de bola e letra D de dado é que estão corretas. Tá bom? Segue aqui comigo. Vamos ver essa outra aqui, ó. Quero ver a novela. Futebol, novela, futebol. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos 2 TVs. Vai assistir o jogo na sala? Você. Não, senhora, vai pra sala. Você. A briga continuou, né? Primeiro, confusão por causa de uma TV, que não dava conta aí do casal. Compraram a TV, mas a confusão ainda continuou. Sexta questão. Pela situação que a tira retrata, constata-se que A. O problema inicial entre o casal é resolvido com a compra de TV? Não, né, gente? Eles têm um problema. O marido resolveu comprar uma TV nova, mas eles continuaram discutindo. Então não adiantou. B. O casal resolve a discórdia quando vai assistir televisão no quarto? De jeito nenhum. É que a confusão foi maior, né? Todo mundo queria ficar no conforto da cama, ninguém queria ceder. C. Mesmo possuindo 2 TVs, o casal continua discordando entre si? Com certeza, né, gente? Não resolveu. Agora a discórdia aqui está sendo por causa desse conforto. E a letra D disse que a programação da TV é o principal causador da discórdia entre o casal. Não, não tem nada a ver com a questão. A que mais atende mesmo a necessidade da questão é a letra C. O problema não foi resolvido. Vamos ver um pouquinho aqui de regência verbal, né? Quando eu falo de regência verbal, é o modo como o verbo relaciona-se com seus complementos. Se pedir a preposição ou não. Quando eu falo aqui de regência verbal, estou falando de verbo e o complemento verbal. Aí eu lembro que o complemento verbal é o objeto direto e o objeto indireto, tá? O verbo é o termo regente, aquele que vai pedir o complemento. Como é que esse complemento vai vir? É com preposição? É sem preposição? E o complemento verbal é o termo regido, tá certo? Para que eu consiga compreender tudo isso aqui, a regência verbal ela envolve também conhecimentos de predicação verbal. Saber se um verbo é transitivo direto, indireto. E lembramos também que
os verbos, eles mudam sua predicação dentro de cada contexto, tá? Dependendo do sentido que aquele verbo expressa naquele contexto. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o caso do verbo assistir, que possui na língua portuguesa 4 regências verbais. Aprendam aí, ó, 4 regências verbais. O verbo assistir no sentido de ver, ele vai ser verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Olha aí, olha aqui, ó. O verbo assistir, no sentido de ajudar ou socorrer, vai ser verbo transitivo direto sem preposição, tá certo? Olha aqui, ó. O médico assistiu o paciente. Perceba que aqui está no sentido de socorrer. O médico ajudou o paciente, cuidou do paciente, né? Então, aqui ele vai ser verbo transitivo direto e não vai precisar de preposição. Então, o médico assistiu o paciente. Vamos assistir o jogo do Flamengo ou ao jogo do Flamengo? Está no sentido de ver, né? Então, se ele está no sentido de ver, ele vai exigir preposição a, porque ele agora é verbo transitivo indireto. Então, vamos assistir ao jogo do Flamengo. Professor, eu sempre falo, vamos assistir o jogo, vamos assistir a novela, vamos assistir o filme. Tá, mas é porque a situação coloquial, né, a situação de informalidade faz sim com que a gente acabe ferindo um pouco as normas gramaticais, tá certo? Mas a gramática, ela traz o verbo assistir com regências diferenciadas, porque ele tem sim significados, sentidos diferentes em contextos diferentes, tá? E merece ser visto, merece ser levado em consideração e cabe a nós, falantes da língua, compreender essas situações e tentá-la aplicar ao máximo no nosso cotidiano, tá? Por isso que a gente está vendo isso aqui. Tá vendo como é importante? E muito interessante, né, gente? Então, vamos continuar. O verbo assistir no sentido de morar, residir, tá? Ele vai ser verbo intransitivo e exige a preposição em, no adjunto adverbial de lugar, porque quem mora, mora em algum lugar, né? A professora Andressa mora em Teresina, tá? Então, ó, o presidente assiste em Brasília. Perceba aqui que ele está no sentido do quê? De morar. O presidente mora em Brasília, reside em Brasília, tá? E Brasília aqui não é o lugar onde ele mora? Então, o presidente assiste em Brasília, tá certo? E o assistir no sentido de caber, no sentido de obrigação, tá? Ele vai ser verbo transitivo indireto e exige também a preposição a. Por exemplo, a decisão assiste ao diretor da escola. A decisão cabe ao diretor, tá certo? É obrigação do diretor. Então, a decisão assiste ao diretor da escola. Olha aqui a preposição, tá? Feita aqui na combinação. Percebam. Bem interessante. Agora, vamos ver se a gente consegue responder? Tenho certeza que sim. Vamos lá. Ainda sobre aquela tirinha da confusão entre o marido e a mulher, tá? Sobre a TV. Sobre a regência dos verbos ver e assistir, presentes na fala da mulher, respectivamente, no primeiro e no último quadrinho, conforme as normas gramaticais. Ambos são transitivos diretos e necessitam de complemento regido por preposição? Não, gente, quem vê, vê algo, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto, sem preposição. Mas o assistir, no sentido de ver, ele é o quê? Transitivo, indireto e exige preposição. Então, letra A está errada. B, os dois verbos possuem o mesmo sentido, por isso apresentam a mesma regência? De jeito nenhum, tá? Ele só errou aqui na questão da regência. O verbo ver é regido pela preposição a. Não. Se ele é transitivo direto, nem preposição ele permite, tá bom? Nem preposição aqui pode ter. Letra D. A regência do verbo ver está correta. Tá certo, gente, tá certo. Ver é verbo transitivo direto, exige um complemento verbal que não seja preposicionado. Porém, a do verbo assistir apresenta uma inadequação. Sim, gente, vai assistir ao jogo, tá? Assistir no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Então, letra D.
Agora vamos ver aqui outros casos. Verbos de movimento. Todo verbo que dá ideia de movimento. Ir, chegar, voltar, retornar. Todos eles são verbos intransitivos. E vai exigir a preposição a no adjunto adverbial de lugar. Tá certo? Olha aqui, ó. Vamos pra praia, para a praia, a praia. Quem nunca, né? Quem nunca ficou nessa dúvida? Bom, quem vai a algum lugar. A praia, gente, é o adjunto adverbial de lugar. Então, aqui o verbo, ele é intransitivo. Ele não possui complemento. E eu preciso colocar aqui a minha preposição a. Por se tratar de uma palavra feminina, que também pode ser antecedida de artigo feminino, eu coloco a crase. Assuntozinho aí mais para frente, não precisa se preocupar agora, tá? Então vamos à praia, pra praia, para praia de jeito nenhum. Letra a próxima, namorar. Ele é verbo transitivo direto, sem preposição. Então dizer que eu namoro com o João tá errado, tá? Eu namoro João. Olha aí, Maria, verbo transitivo direto, namorar, namora João desde 2018. Obedecer e desobedecer, verbo transitivo indireto e exige preposição a. Um bom filho, né, obedece aos pais, tá? E o verbo preferir, ele é bitransitivo, isto é, ele exige dois complementos, um objeto direto, que é sem preposição, e o objeto indireto com preposição, e ele ainda diz qual preposição quer. A. Então, prefiro pizza a chocolate, tá? Perdão, essa crase não era para estar aí. Vamos lá. Oitavo, o uso da regência, principalmente a verbal, costuma ser de maneira equivocada entre os usuários da língua. Verdade. Como eu comentei aqui para vocês, a informalidade às vezes faz com que a gente acabe ferindo a língua portuguesa. Assim, pelo menos as normas gramaticais. Assim, analise as orações a seguir, justifique o erro em cada uma delas e em seguida corrija-as. Bruna Marquezine assume que está namorando com Neymar. Gente, qual é o erro aqui, ó? O equívoco está na preposição com, porque o verbo namorar é transitivo direto e não admite a preposição, tá? Então, como é que ficaria a correção? Bruna Marquezine assume que está namorando Neymar. Pronto, suficiente. Letra B. Moradores da Rua México, em BH, fazem mutirão para assistir partida contra o Brasil. Qual foi o erro aqui, ó? Assistir partida contra o Brasil. O problema aqui é que ele tinha que colocar a preposição, ó. O verbo assistir, no sentido de ver, é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Moradores da Rua México, em BH, fizeram mutirão para assistir a partida contra o Brasil, tá? Ele teria que incluir aqui a preposição, tá certo? Vamos ver aqui, ó, um trechinho de uma música do Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O verbo preferir é bitransitivo, né? Existe um complemento sem preposição e um com preposição. E a preposição é a. E ele colocou o que? A preposição de. A preposição está aqui, ó, nessa contração. Aqui é a preposição de mais o artigo o. Então está errado, ok? O verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto. Exige dois complementos. Um objeto direto, sem preposição, e um objeto indireto com a preposição a. Como é que é a correção? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, esse do que tá errado. Eu prefiro pizza do que chocolate. Eu prefiro a Maria do que a Cíntia. Tá errado, tá, gente? É a. Preposição a no objeto indireto. E vamos ver aqui com relação ao verbo visar, que ele também tem sentidos diferentes, tá? Sentido de por visto, assinar, tá? A rubrica, ó, verbo transitivo direto, sem preposição. Ele veio e só visou o cheque, assinou o cheque, tá? Então, perceba que eu não preciso de preposição aqui. Visar no sentido de mirar. Ele é verbo transitivo direto, também sem preposição. O atleta visou o alvo, o atleta mirou o alvo. Então, perceba que, mais uma vez, eu também não vou precisar de preposição. Sentido de desejar,
almejar, buscar algo, né? Verbo transitivo indireto e vai exigir preposição a. O estagiário, né? Almeja, busca, né? E o estagiário visa a cargos de chefia na empresa. Então, ele busca, né? Ele almeja crescer dentro dessa empresa, tá? Então, no sentido de desejar, almejar, buscar algo, ele é transitivo indireto e exige preposição a. O verbo implicar, também temos muitos probleminhas aí com implicar, tá certo? Porque ele também tem 3 sentidos diferentes. Ó, no sentido de causar, acarretar, gerar um problema, ele é transitivo direto sem preposição. Ó. A falta de estudos acarreta, né? Acarretou, vai acarretar, causa notas baixas. Então, implica notas baixas. Como é que as pessoas costumam utilizar? Implicou em notas baixas, o que está inadequado, viu? Porque ele está no sentido de causar, acarretar. Então, ele é transitivo direto, sem preposição. Letra B, a menina, olha aqui, ó, no sentido de envolver, comprometer, bitransitivo, tá certo? E no objeto indireto é a preposição em, ó. A menina implicou, tá? Ele é bitransitivo, implicou as amigas em confusões, tá? Implicou as amigas, o objeto direto, em confusões, o objeto indireto. Olha a preposição em aqui, ó. E o implicar no sentido de antipatizar, né? Verbo transitivo indireto. Luana implica com a irmã o tempo todo. Ele vai pedir, ó, no objeto indireto, a preposição com. Luana implica com a irmã o tempo todo. Vamos ver aqui, ó. Gato, por que você não está dormindo com a gente? O humano não deixou ir para o quintal hoje, por isso vai dormir sozinho. Ele tem que aprender. Nona, sobre a regência do verbo ir presente na fala do gato no segundo quadrinho, conforme as normas gramaticais. A, está inadequada? Sim, gente, o verbo ir, ideia de movimento, não é mesmo? Então, ele vai ser como? Verbo intransitivo e vai exigir a preposição a. Então, o correto era eu ir ao quintal. Então, está inadequado, o correto deve ser a preposição para e não a forma contraída pra. De jeito nenhum. Até comentei lá na praia, né, sobre a praia. B, mesmo a palavra informal pra, subentendendo a preposição para, não há erro gramatical. Tem erro gramatical, sim, de regência. C, o verbo ir é intransitivo, logo não necessita de preposição na oração. Precisa no adjunto adverbial de lugar. Então, letra D, o verbo ir é intransitivo e existe preposição a no adjunto adverbial que eu segue. Ir ao quintal é a correção, tá? Vamos aqui à nossa última questão sobre o verbo lembrar e esquecer. Quando forem pronominais, transitivo direto, sem preposição, tá? Olha aí, ó, esqueci o nome dela. Não tem pronome, então ele vai ser transitivo direto, sem preposição. E quando forem pronominais, transitivo indireto exige a preposição de esqueci-me do nome dela. Olha aí, se lembra de como você prometeu que se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas? Sim, até agora só tenho vivido um conto de terror. 10ª, observe a regência do verbo lembrar. Ele está empregado corretamente? Justifique. Bom, gente, perceba que eu tenho, ó, o lembrar acompanhado do pronome, né? Então, quando ele é pronominal, ó, quando forem pronominais, verbo transitivo indireto e exige a preposição de. Você se lembra de? Então, está corretíssimo, né? Sim, pois o verbo lembrar foi empregado de maneira pronominal, tornando-se transitivo indireto e exigindo a preposição de no complemento verbal. Estão vendo aí? Muito interessante a língua portuguesa, né? Quem não gosta, é apaixonante. É por isso que eu quero ver vocês aí estudando, viu? Um beijão para vocês, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Abraços e saúde à família.